Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja agora entrando na sua casa, no seu coração, na sua vida. Mais um dia na presença do Senhor, mais um devocional e juntos nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Espero que vocês estejam tendo, uma semana muito produtiva e abençoada na presença do Senhor. E quando eu digo uma semana abençoada, não é propriamente dito uma semana sem problemas, porque os problemas são inevitáveis, infelizmente. Eles estão na nossa vida. Quando eu digo uma semana abençoada, mesmo com problemas, estamos com Jesus ao nosso lado. Ele está ao nosso lado e mesmo diante dos problemas, os problemas são enfrentados e em nome do Senhor Jesus, nós sairemos vitoriosos por nome dele, porque ele venceu o mundo, então por ele nós também venceremos. Amém, amados? Então creiam que a nossa semana sempre é abençoada, porque Jesus está conosco. E nós ainda temos hoje, quinta-feira, amanhã, sexta e sábado, para estarmos encerrando esta semana e com certeza uma semana de muitas bênçãos e muitas vitórias em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E falando em Jesus Cristo, que é o nosso grande mestre, nosso Senhor, o nosso Salvador, hoje o devocional é sobre ele. O tema é o grande exemplo. E nós vamos ler 1 João 2, 4 a 6. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. 1 João 2, 4 a 6. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Palavra abençoada da carta de João, de 1 a João. Quando nós dizemos, que sabemos alguma coisa, é porque estudamos sobre aquilo. Então, quando falamos, eu conheço sobre adição, por exemplo, é porque eu estudei matemática e sei sobre adição. Porque eu não posso dizer que eu conheço adição se eu não estudar matemática. Se eu disser alguém em alguma profissão específica, no caso do direito, eu conheço sobre lei, eu sei sobre o direito penal. Para eu falar que eu sei sobre direito penal, eu tenho que ter estudado sobre a lei, sobre o direito penal propriamente dito, para eu poder dizer que eu conheço o direito penal. Senão eu não tenho como dizer que eu conheço o direito penal. Então, tudo aquilo que nós dissermos que conhecemos, nós temos que estudar aquilo. Senão nós não podemos dizer que conhecemos. E para dizer que eu conheço Jesus, eu tenho que estudar sobre Jesus. E como que eu estudo sobre Jesus? Lendo a palavra dele, lendo a Bíblia Sagrada. Mas eu leio a Bíblia. Você lê em que frequência a Bíblia? Você já leu quantas vezes a Bíblia inteira? Ih, pastora, agora a senhora me pegou. Eu não li nenhuma vez a Bíblia inteira. Preocupante. Que tal começar então nesse ano de 2021, que ainda estamos na primeira semana, a fazer um projeto de leitura para que você leia a Bíblia inteira neste ano de 2021. Um excelente projeto da sua vida para dizer que você conhece Jesus através da leitura da palavra dele. Um excelente projeto. Você tem que fazer a leitura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, todos os dias. Se você quer conhecer Jesus, se você quer realmente saber quem é Jesus, então você tem que estudá-lo. Você tem que ler sobre Jesus, você tem que aprender sobre ele.
Você não pode dizer que conhece Jesus se você não estudar sobre ele. Então, nós temos que ler a Bíblia. Temos que ler já desde o Velho Testamento, que já falava sobre Jesus. Mas se você quiser começar pelo Novo Testamento, que já é desde o seu nascimento, então leia primeiro o Novo Testamento, desde o nascimento dele, todos os feitos que ele fez, até depois da sua morte, ressurreição, ascensão e a sua continuidade depois, quando já estava no céu, através dos seus discípulos e das pessoas que aqui ficaram. E depois vá para o Velho Testamento e veja que já era prevista, aliás, a sua vinda a este mundo. Aprenda sobre o Mestre. Ah, pastora, e por que eu tenho que aprender tanto assim sobre Jesus? Muito fácil. O que nós acabamos de ler. Se eu digo que eu conheço e não guardo os mandamentos, eu sou mentiroso. Ixi! Eu sou mentiroso, então, se eu não conheço os mandamentos de Jesus e não pratico os mandamentos de Jesus e não guardo? Eu sou mentiroso. E como eu sei os mandamentos de Jesus? Eu tenho que estudar a Bíblia. Eu tenho que seguir. Eu tenho que obedecer os mandamentos de Jesus. Neste ano de 2021, eu conclamo você a saber de fato quem é Jesus Cristo. Quais são os mandamentos de Jesus Cristo? Como ele andou para que você ande também nesse ano de 2021? Que você possa dizer, eu conheço Jesus Cristo, mas não sendo um mentiroso, mas fazendo realmente o que Cristo fez, andando como ele andou, o conhecendo de verdade, praticando tudo aquilo que ele praticou, guardando os seus mandamentos. No versículo 5 diz assim, mas aquele que guarda a sua palavra, este sim, realmente tem aperfeiçoado o amor de Deus. Que você seja desta forma neste ano de 2021. Jesus é o nosso grande exemplo, que é o tema da nossa mensagem, o grande exemplo. Então, quem é o nosso grande exemplo? Jesus Cristo. Ele é a pessoa que nós temos que nos inspirar para sermos iguais. Podemos nos inspirar em pessoas humanas daqui, desse mundo? Podemos, mas o nosso grande exemplo se chama Jesus Cristo. Nós temos que andar como ele andou, temos que ser como ele foi, temos que amar como ele amou, temos que fazer tudo o que ele fez. E para saber como ele andou, como ele amou, ou tudo o que ele fez e tudo o que ele não faria, nós temos que estudá-lo. Nós temos que saber os seus mandamentos e para isso nós temos que estudar a palavra de Deus e seguir o grande exemplo de Jesus Cristo. Então, amados, vamos praticar mais a palavra de Deus. Vamos estudar mais a palavra de Deus. Andar de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. As ovelhas, elas seguem o pastor. E o nosso pastor se chama Jesus Cristo. Nós não podemos ser ovelhas rebeldes. Nós não podemos ser bodes, porque o bode, ele dá cabeçada, ele não obedece, ele é rebelde com o pastor. A ovelha não, ela ouve a voz do pastor e segue os passos do seu pastor. Ela é obediente ao seu pastor. Que nós possamos, nesse ano de 2021, sermos essas ovelhas, ovelhas obedientes, que possamos ouvir a voz de Jesus Cristo, seguir os seus mandamentos, obedecê-lo e andar por onde ele estiver. Que realmente nós possamos andar nele, andar com ele e fazer tudo o que ele fez, porque Jesus é o nosso grande exemplo. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração nesta quinta-feira. Que nós possamos seguir o grande exemplo que é Jesus Cristo e ter um ano de 2021 muito abençoado. Sermos abençoados por Ele, porque estamos conhecendo a Ele, seguindo a Ele
e sendo abençoado. Porque como o versículo diz, o 6 diz, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então vamos andar de acordo com o nosso grande exemplo, Jesus Cristo. Feche os olhos, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, neste momento nós queremos te agradecer por enviar o nosso grande exemplo, Jesus Cristo. Obrigada por termos um espelho maravilhoso que é Jesus Cristo. Que nós possamos, neste ano de 2021, estarmos estudando Jesus Cristo, estudando a Tua palavra, os Teus mandamentos, aprendendo cada dia mais sobre o Senhor e praticando em nossa vida. E que possamos andar como Jesus andou, andar nele, para que possamos seguir o grande exemplo que foi e que é Jesus Cristo. Fica conosco durante toda esta quinta-feira, durante o restante do nosso final de semana, nossa sexta, nosso sábado. Abençoa-nos também no início da nova semana, no culto no domingo, Senhor. Esteja conosco, com nossos familiares, guarda-nos de todo o mal. Fica conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, mais uma quinta-feira, mais um devocional, e foi uma grande alegria e um grande prazer estar com cada um de vocês. Domingo, nós teremos o culto presencial ali na igreja, às 18 horas, na rua Ildefonso Silva, 1514, na T3, bairro Nova Brasília. Você que pode, esteja lá na igreja, esteja presente junto conosco, você é o nosso convidado e será um prazer recebê-lo. Mas você que não pode, por causa da pandemia, não tem problema. O culto será transmitido neste mesmo canal e você também poderá cultuar ao Senhor juntamente conosco via online. Recebam o meu abraço. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até domingo, às 18 horas, lá na igreja presencialmente e depois também aqui no canal com todos vocês. Um grande abraço, amados, e fiquem com o Senhor.